Olá, estamos iniciando mais um DomusCast, com o objetivo e propósito de levar conteúdo ao mundo condominial, construção civil, síndicos, engenheiros, arquitetos, e hoje nós temos duas pessoas aqui, parceiras minha na revista, nas palestras lá no Hub Domus, e gostaria muito de apresentá-las, a Georgia. Tudo bem, Georgia? Olá, tudo bom? Vamos aí falar um pouquinho sobre ensaios tecnológicos, a parte de manifestações patológicas em edificações. Perfeito, é um assunto super, eu ia falar super na moda, né? Não sai de moda nunca, porque tem que estar cuidando disso constantemente. E tem a Marília também. Tudo bem, Marília? Tudo bom, certo. Então tá bom. Vamos chamar a vinheta? Estamos iniciando o DomusCast, como eu comentei aí, duas pessoas muito especiais conosco que vão tirar muitas dúvidas aí do público de síndicos, arquitetos, pessoas da construção civil, e eu quero apresentá-las agora para vocês. Deixa eu achar meu óculos aqui. Está conosco aqui a Georgia Cristina Roveda Campos, que é engenheira civil pela UDESC, mestre em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua no mercado da construção civil há mais de 25 anos, nas áreas de manutenção e gestão patrimonial, e assim por diante, né? Seja super bem-vinda, Georgia. Se quiseres complementar aqui, eu não li tudo que ela passou aqui. Mas quero lembrar aqui que ela é diretora administrativa da LED Laudos de Engenharia e Diagnósticos Limitada, que é super parceira nossa aqui também. Tudo bem, Georgia? Tudo bem, tudo certo. Então tá bom. Quer complementar com alguma coisa aqui? Não, tá ótimo, tá super bem apresentada. Então tá bom. E temos a Marília, que também é da LED Laudos de Engenharia e Diagnósticos Limitada. Ela é engenheira civil pela Universidade Católica de Santa Catarina, pós-graduada em Engenharia Diagnóstica pela IMBEC e sócia da LED. Atua 5 anos na área de ensaios de materiais da construção civil e diagnósticos de manifestações patológicas. Falei certo? Isso, tudo certinho? Isso Esqueci mesmo. de alguma coisa? Não, é isso aí. Então tá bom. Nós vamos fazer um bate-papo, vamos se aprofundar o que for possível aqui, né? Claro que são poucos minutos, né? São 40, 50 minutos de conversa, não vai dar para tirar todas as dúvidas de todas as pessoas, mas a gente vai se aprofundar no que for possível e para ajudar esse mundo condominial, que é um mundo muito profundo, com muitas oportunidades aí nessa linha também, né? O nosso título, nós estávamos até conversando agora há pouco, né? Depois, qualquer coisa, a gente muda esse título, mas ficou Manifestações Patológicas, desculpa, já falei errado, Ensaios Tecnológicos no Pós-Obras. É isso? Sim, isso então, mesmo. Nós vamos se aprofundar em ensaios tecnológicos no pós-obra. Quer dar um apanhado geral para nós já, Georgia? Sim. Se a gente for pensar aí, né? Você vai no médico, você tem sintomas, se não está se sentindo bem, o médico te faz uma série de perguntas e muitas vezes te encaminha para fazer exames, né? Uhum. Então, o laboratório, a LED, que é o laboratório que a gente faz parte, a ideia é fazer esses ensaios, poder ter informações mais claras do que está acontecendo. Então, surgiu um problema lá no condomínio, seja no sistema de revestimento, seja no piso, ou uma fissuração, que geralmente é o que o pessoal se assusta, né? Uhum. Então, a gente consegue fazer análise, verificações, ensaios para poder tirar conclusões sobre esse problema e poder recomendar um remédio, um diagnóstico. Que a engenharia diagnóstica dá para ser comparada aí com a medicina. Né? Perfeito. Comparando, porque fala em laboratório, é igual o laboratório que tira sangue, que faz os exames, é algo muito semelhante, né? Sim. Só que ao invés de tirar de um corpo de uma pessoa, e aí a gente já fez alguma coisa nesse sentido, um prédio meu com a Marília, com a LED, de forma geral,
foi tirado lá um pedacinho para fazer um diagnóstico Análise. e análise para depois dizer igual quando tira um sangue para ver se tem alguma coisa de errado ou não, né? E acho que da mesma forma que se tira um sangue e se faz diversos ensaios em cima daquela amostra, na área de engenharia civil, na área das construções, das edificações também. Uhum. Então, eu posso retirar uma amostra e dessa amostra fazer análise química, análise física, análise mecânica, né? Tudo isso é normatizado e vinculado a algum resultado ou algum interesse especial por conta do perito, né? Ou por conta do próprio síndico, dos próprios moradores. Perfeito. E a importância dos ensaios tecnológicos no dia a dia, a gente está falando com um público bastante específico aqui, né? Sim. E um público que entende boa parte do que a gente vai trazer. A gente quer somar com o que as pessoas já sabem, né? Nós temos síndicos conosco, temos certamente engenheiros escutando, arquitetos, corretores. É o mundo condominial de uma forma bastante geral, né? E qual é a importância dos ensaios tecnológicos no dia a dia aí das obras, do síndico, dos condomínios? De forma geral, é um diagnóstico assertivo, né? Para você poder recomendar uma recuperação e não só uma maquiagem, só vamos esconder, para você realmente entender o que está acontecendo, o ensaio é essencial para poder definir a origem do problema, em que fase, ou foi na execução, ou foi durante o uso, como que foi surgindo esse problema, essa doença da edificação, né? Então, a importância está relacionada diretamente em detectar onde foi para poder fazer recomendar um melhor tratamento para esse problema. E, de alguma forma, prevenir qualquer risco também, né? Sim. E aí, claro que algo não observado no início, ou no meio, ou no fim, pode causar muito transtorno adiante, né? Então, os riscos, quando a gente fala em construção, e aí o comparativo que vocês mesmos fizeram, né, com o corpo humano, é algo que é extremamente importante ir tratando pontualmente no dia a dia, né? Cuidar da saúde é fazer, para quem faz, né, é fazer academia todo dia, se alimentar super bem. Então esse cuidado para que não tenha risco adiante é extremamente importante, né? E além do risco, né, os custos. Quanto mais você espera para fazer esse levantamento, para fazer a ação corretiva, mais caro vai se tornando, maior o problema, muitas vezes vai criando uma proporção maior também, né? Então, logo que se detecta, é muito mais fácil corrigir e menos oneroso do que quanto mais o tempo passa. Certamente. Também. Eu vi uma pesquisa, eu não lembro de quem, eu também não sei se vou dizer o percentual corretamente, mas eu acho que sim. Coisas no mundo condominial, em construção, não tratadas de forma preventiva. Nesse caso, a gente já está... de forma preventiva também, né? Também acaba custando cerca de 40% a 60% mais caro para remediar lá na frente. Então, assim, ter isso no dia a dia, um prédio que tem 20 anos, 30 anos, notou que acha que tem uma coisa que está errado. Só de achar já é um bom indício para chamar uma empresa para investigar, uma empresa como a de vocês e outras que existam no mercado, para investigar, para que tem um custo. Se falar só em custo, né? A questão de segurança que pega mais, né? Mas se falar em custo, esse custo pontualmente nesse início vai ser muito menor do que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos para tratar isso, né? Com certeza. Tem alguns estudos que dizem até 125 vezes mais quando comparado a um vício construtivo, por exemplo, que poderia ter sido solucionado em projeto. Então, isso pode chegar a 125 vezes mais caro. Então, cada etapa da obra, cada ano que se passa no pós-obra e cada manutenção preventiva que não é realizada, aumenta isso de forma considerável. Porque aí está falando um caso de uma construção, uma construção mesmo, né? Uma recuperação estrutural, por exemplo, né? Eu chegar num patamar de que eu preciso fazer uma recuperação onde um elemento estrutural ele está 100% danificado, né? Eu não tenho mais armadura, eu não tenho mais nada. Então, eu tenho que fazer toda a reconstituição desse elemento estrutural. Certo. E muitas vezes recalcular isso, né? Porque hoje até a gente tem normas que são mais atualizadas do que há 40 anos atrás. E quando eu faço uma recuperação, eu tenho que seguir as normas atualizadas.
porque o meu serviço está sendo desenvolvido hoje, né? Uhum. Então, eu preciso, às vezes, recalcular, fazer um elemento um pouco maior, não tão esbelto, e tudo isso é de acordo com o processo que ocorreu a manifestação patológica ao longo do tempo, né? Essa observação é bastante importante, né? Porque acontece atualizações, né? E claro que elas vêm para melhorar e trazer mais robustez e mais segurança para todo mundo. Então, pode ocorrer de ter uma construção que foi feita há 10, 20 anos atrás, que para as regras da época estava tudo certo, e hoje talvez tenha uma exigência, talvez de... Eu não sei se estou falando corretamente aqui, mas tem uma exigência de ter uma coluna a mais, um pilar a mais, e aí até nisso o estudo pode proporcionar uma atualização, né? Sim, na verdade não vai ter elementos a mais, mas talvez elementos mais espessos, né? Uhum. Quando eu falo, por exemplo, em cobrimento de concreto, a norma anterior tinha um cobrimento menor. Hoje, o meu cobrimento de armadura, para ela garantir todas as seguranças físicas e químicas que ela tem para evitar corrosão, ele tem que ser um pouquinho maior. Uhum. Então, quando eu faço um elemento estrutural hoje, numa recuperação, eu tenho que pensar nisso também. Tem que pensar na agressividade ambiental, que hoje é uma, e lá, 40 anos atrás era outra, Sim. né? Uhum. Então, tudo isso influencia. Falando do cobrimento aí, que é a proteção ali do concreto, o concreto protegendo as armaduras, por exemplo, dentro daquilo que a Marília falou de poder chegar a 125 vezes o custo. Uhum. Por exemplo, um pilar, que é uma peça de sustentação importante aí, que tem lá uma fissura. Com o tempo começou a ter infiltração de água ou o próprio vazio está exposto, né? Começa a ocorrer os fenômenos de corrosão na armadura. A armadura, conforme ela vai sendo corroída, vai diminuindo a espessura da camada do ferro. Certo. Isso vai fazendo com que ele perca aí toda a resistência dele também, que ele foi dimensionado para aquela barra de ferro. Com o tempo ele vai perdendo, e ele vai perdendo capacidade construtiva também, capacidade de carregamento. Então, tudo isso precisa ser analisado, verificado, porque dentro daquilo que a Marília falou de custos, isso se começa pequeno, uma fissurinha que não é tratada, a corrosão lá dentro do pilar está acontecendo, e isso vai tomando proporções aí, né? Existem coisas pequenas, né, que podem ser tratadas de início, que quando se fala nessas questões, assim, normalmente se pensa em coisa muito grandiosa, né? Que tem perigo de cair prédio, que isso. Não, tem coisa muito menor que tem que ser tratado, porque lá na frente pode sim chegar numa situação mais crítica, né? É uma coisa que eu sempre digo, toda fissura ela pode ser problemática, não importa a espessura dela. Né? Muitas vezes uma pequena fissura ali, micro fissura, ela pode ser de um elemento estrutural que pode vir a um dia ter um problema mais grave e até um colapso. E às vezes uma grande fissura não tem nada a ver com o elemento estrutural e não terá esse grande colapso. Sim. Então é sempre importante se atentar de onde ela vem, buscar sempre a causa, né? Perfeito. E quando a gente fala dos ensaios tecnológicos, existem vários ensaios, né, que vocês mesmos proporcionam através da LED. Se vocês puderem trazer alguns parâmetros, né, o que nós, como síndicos ou pessoas da construção civil, podemos contar tecnicamente com empresas como a de vocês e outras que existem no mercado, que pudessem nos ajudar a achar, né, investigar, começar o primeiro passo, né? Trazer esse diagnóstico do que a gente está vendo lá na ponta, né? Quais são os ensaios que existem? Um ensaio bem simples, digamos assim, mas que poderia ser o pontapé inicial, até dentro do que a Marília estava falando, das fissuras, é justamente o monitoramento de fissuras. Ir lá e acompanhar. A gente tem equipamentos, tem procedimentos para ir lá e acompanhar e ver se aquela fissura é estável, se ela está estabilizada, se ela já trabalhou tudo que tinha para trabalhar e está paradinha, se ela está continuando e está evoluindo. E aí essa evolução precisa ser acompanhada. Então,
Esse é um ensaio básico, por exemplo, na hora que chega numa obra e vai fazer uma inspeção, viu lá a gente fazer esse monitoramento das fissuras. Vocês fizeram, no caso foi a Marília que visitou o condomínio, lembra aquele condomínio Sim, que fez um furo lá? Sim. Aquele lá era que tipo de ensaio? Aquele era uma extração de testemunho. Para a gente entender, é um ensaio destrutivo, né, que vai ocasionar algum dano à estrutura, mas ele serve para entender a resistência que o concreto tem, né? Então, para entender se ao longo do tempo se manteve a resistência inicial ou se essa resistência ela é adequada para aquele ambiente, né? Porque ali no caso, só para contextualizar, era um problema de fissuras estruturais, né? Em elementos estruturais. E a gente tinha que ter a certeza de que aquelas peças estavam dimensionadas corretamente. Então, para eu saber se elas estão dimensionadas corretamente, eu tenho que buscar, além das suas dimensões, as resistências mecânicas daquilo que está dentro dela, né? Que no caso é o concreto e o aço. Então, a gente fez uma extração de testemunho para identificar essa questão. E lá teve a questão da extração, que foi tirou um pedaço, e teve um acompanhamento que foi durante alguns dias. E aí o monitoramento de fissuras, que foi o que a Georgia comentou ali. Né? Que aí era tudo micro, assim, lá, né, naquele caso. Né? Isso. E aí, para a gente buscar entender, aí a gente desenvolveu pacometria também, né? Foi desenvolvido pacometria para identificar as barras de aço, que é um ensaio que determina, né, encontra a barra de aço, encontra o cobrimento, e em alguns casos consegue encontrar também a bitola, né? O diâmetro da barra que ali está. E até não lembro para esse caso, mas eu acho que foi feito carbonatação também, que é um ensaio que eu determino se o cobrimento do concreto está protegendo a armadura, né? Eu acho que foi feito sim. Isso, acho que com reagente químico, daí aparece uma coloração diferente. E isso vai me indicar se está seguro dessa forma ou se eu preciso aumentar minha proteção para que o gás carbônico e as intempéries, né, não adentre no concreto e comece a corroer a armadura. Né? Eu lembro que pós entrega do projeto de vocês lá, trouxe muita tranquilidade para todo mundo. Porque tem coisa que, como você mesmo falou anteriormente, é uma microfissura ou é grande fissura, isso não determina se é perigoso ou não. Tem que fazer o diagnóstico. E lá tinha uma percepção visual que estava arcando. Sim, lembra disso? Sim. Parecia que estava arcando, né? Sim. Mas... E com fissuras de cisalhamento, né? E com fissuras nas proximidades, aliás, né? Fissuras de flexão que mostravam... né? E com a análise que foi feita, foi identificado, não, tá tudo certo, e trouxe uma segurança para a gente fazer uma reforma lá em cima, tinha outras coisas. A gente fez isso, isso é importante dizer. Nós atentamos para isso, nós, o condomínio, né? Eu, como síndico lá, em analisar antes de botar a mão numa obra acima daquele negócio lá, porque ia acarretar em botar mais peso, aí, né, saiu algumas regras lá do que poderia fazer ou não. Então, isso é extremamente simples, com custo-benefício muito bom, assim, eu lembro que não é nada, assim, fora da curva, pensando no retorno que isso pode usar. Na tranquilidade. Essa é a palavra certa, sabe? Porque lá é um condomínio de pessoas bastante atentas, assim, bastante... que se envolvem bastante no condomínio, então eles estão muito atentos a tudo que acontece, e eles estavam, junto comigo, preocupados mesmo, porque apareceu umas fissuras lá que não existiam. Por fim, era uma coisa natural e tá tudo certo. Isso, é uma coisa que ao longo do tempo ela iria acontecer. Exatamente. Que é essa questão da corrosão voltada à carbonatação. Né? A gente falou de 2 ou 3 ensaios aí. Existem outros ensaios? Deve ter uma infinidade, talvez, né? Ultrassonografia... Ultrassonografia aí não seria de pegar um pedaço desse e fazer, ou vai com algum equipamento? Depende, certo? Né? Tem equipamentos específicos para ultrassonografia, né? Eles vão determinar alguns problemas internos, onde a gente não visualiza. São ondas de ultrassom que adentram o concreto e verificam se tem alguma fissura interna ou se tem algum nicho lá internamente ao elemento, né? Se tem algum vazio da época da concretagem, alguma coisa nesse sentido, né? Então, são ensaios um pouco mais específicos para laudos estruturais, né? Mas aí esclerometria a gente tem também. a parte da esclerometria também.
Mas aí a gente tem, por exemplo, de infiltração, né? Identificar de onde vêm as infiltrações. Com corantes químicos, né? É possível desenvolver esse tipo de avaliação, né? Atrito de piso também é um ensaio que a gente pode desenvolver para saber se o piso suporta a umidade e a pessoa não deslizar nessa umidade, né? Eu estou lavando o condomínio e o perigo de eu resbalar e cair. Então, eu tenho ensaios parâmetros que eu consigo determinar essas características do piso, né? Se atende ou não atende. Se atende à norma do Corpo de Bombeiros, se está dentro dos parâmetros que eles estabelecem. Eu vi que vocês haviam comentado na nossa conversa anterior ao início aqui do DomusCast, de ensaios tecnológicos não destrutivos, né? Você separa bem não destrutivos dos destrutivos, que é tirar um pedacinho, levar para análise. E nessa questão do destrutivo, claro que é feito uma análise do que de fato pode tirar, porque é uma amostrinha, né, um prédio inteiro. É normativo isso, inclusive. Isso que eu ia perguntar. Tem a quantidade certa que se pode tirar ou não. Isso, tem uma porcentagem vinculada à seção que se pode tirar ou não. Perfeito. Seções muito pequenas, por exemplo, de pilares, a gente não consegue fazer esse tipo de o nosso lá era gigante, o nosso lá. A não ser que a gente faça aí um estudo de escoramento e aí faça essa extração e na sequência preencha já com material que tenha uma resistência adequada e aguardando a cura, depois faz, né, retira o escoramento, mas isso é tudo estudado. Sim. Tá? Não pode sair furando aí qualquer coisa e retirando Exatamente. que pode sim gerar um ponto frágil na estrutura. Até porque só tirar por tirar, vamos supor, né, alguém que não é especialista como vocês lá, um morador, uma pessoa, um terceiro qualquer, um pedreiro, um engenheiro não especialista nisso, tirar por tirar não vai descobrir nada, vai ter que fazer uma análise com um equipamento. Sim. É um laboratório, né? Laboratório, não é no olho nu que vai descobrir alguma coisa. Lá dentro é um pedaço para ver se o cimento está fresco lá dentro, alguma coisa assim. Se a cor está bonita, né? Se a cor está bonita, é ótimo. Não vai descobrir nada por cor, nada, é uma análise muito mais profunda, sim, né? Exatamente. Sim. E quais os principais benefícios de fazer os ensaios tecnológicos? Talvez a gente tenha até passado, né, rapidamente por isso, mas se vocês puderem pontuar para o nosso público, né, qual o principal ou os principais benefícios de procurar uma empresa especializada e fazer os ensaios? Eu acho que é buscar efetivamente a assertividade no tratamento, né? Você tomar um remédio para dor porque realmente você está com dor. Ou você fazer uma cirurgia porque você realmente precisa dessa cirurgia, né? Então, é o mesmo comparativo. É você buscar o ideal tratamento. Né? Não adianta eu só fazer um fechamento de uma fissura se eu tenho uma infiltração. Né? Ou que vai continuar uma corrosão da armadura ali. Não adianta eu simplesmente passar uma tinta elastomérica na fachada se eu tenho uma argamassa que não me dá trabalhabilidade, se eu tenho uma argamassa que não está aderida, por exemplo. Né? Vai continuar abrindo, a tinta elastomérica vai fissurar também, vai continuar infiltrando nos apartamentos. Então, esse é o principal objetivo de você ter um ensaio. E eu acho que os síndicos e engenheiros, enfim, eles devem obrigatoriamente exigir que qualquer parecer técnico tenha os ensaios mínimos necessários para aquela situação. Né? Porque não se deve pensar que de forma só visual, né? É porque tem um ferro exposto, eu vou ali passar uma massa, pintar, visualmente... Coloca uma argamassa com cal. Então, assim, mas muita gente, infelizmente, acaba tratando dessa forma, viu uma coisinha lá, é tão pequeno isso daí, talvez... É bem importante o que você comentou, assim, não é pelo tamanho do negócio. Pode ser que tenha alguma coisa muito maior que não seja tão perigoso quanto uma fissura menor. Então, assim, pode ser comum, pode ocorrer, e acho que ocorre mesmo, de pessoas, isso não só para condomínios, pessoas físicas, pessoas casas, né, de encontrar alguma coisa, vou passar um cimentinho ali, vou pintar e tá novo novamente. Passa 1 ano, 2 anos, aparece novamente, faço de volta.
Não foi, tá maquiando. Tá só maquiando. Tá maquiando, não tá indo na causa raiz, né? E a questão é que a segurança, dependendo do que é, se é uma coisinha, se é algo já maior, de alto, isso pode cair, pode machucar, o problema é muito maior do que só dar uma maquiada e deixar bonito. É segurança, é prevenção, é economia também, porque isso pode se tornar algo muito pior, né? Gastar 2, 3 vezes. Todo ano vai arrumar. Não, então arruma uma vez e faz uma para sempre. Vez. Ou para muito tempo, né? Então tá. E outra coisa, as principais vantagens do parecer dos ensaios, né? Claro, porque vocês vão fazer lá um ensaio, vão sair com parecer, e quais são os principais benefícios de ter um parecer qualificado? Para mim vem várias coisas na mente, mas quero ver o que vocês vão dizer, mas assim, de não ter, e aí vem até a questão de contratação de uma empresa de fato especialista, né? Nós temos muitos profissionais na nossa cidade, muitos profissionais muito bons, a grande maioria, com certeza, mas são profissões, dentro da engenharia tem gente especializada para cada coisa, né? Por exemplo, vocês são especializados nos ensaios, então tem uma importância de trazer esse ensaio de uma forma mais correto, né? Sim, é um trabalho específico, né? É algo específico, direcionado, que tem uma interpretação de resultados, que tem uma série de... como tu disse, não dá para chegar lá, tirar, vai tirar, não é no olhômetro, né? É uma avaliação global, né, Marília? Não sei se quer complementar. Tem uma coisa que a gente brinca na área da construção civil, quando a gente está em fase de canteiro de obra, né? A gente não é moldador de corpo de prova, né? A gente é uma empresa especializada que entende todo o controle tecnológico do concreto, né? Que cuida de temperatura, por exemplo, que cuida de slump, que cuida de curar esse corpo de prova depois de forma adequada. E a gente vê muita empresa no mercado que é moldador, que vai lá, molda de qualquer jeito, deixa lá no canteiro mesmo, leva depois de um tempo totalmente fora de norma, né? E a norma existe para ser seguida, né? Então, esses procedimentos normativos, eu acho que eles têm que eles servem de parâmetro para nos dar as reais respostas, né? Se eu não sigo um procedimento normativo, eu tenho um falso positivo, um falso negativo. E aí, eu ter um parecer em cima de um falso negativo, de um falso positivo, ou vai te gerar ausência de segurança, né? Ou vai te gerar um custo muito alto. Ou retrabalho, até mexer todo, né? Sim, novamente, né? E como... Fico pensando, né? Vocês falaram ali que uma fissura menor pode ser um problema, uma fissura maior também pode ser, ou os dois podem não ser nada, é só reparar ali e pronto. Mas como nós, do outro lado aqui, vamos identificar o momento e a hora de chamar uma empresa como a de vocês? Porque, assim, fissuras, assim, é quase impossível não ter numa obra, né? Vamos pensar numa obra grande, assim, vai ter alguma coisa, obra nova, obra de 10 anos, de 30 anos, 40 anos. Qual seria a observação que vocês trariam, assim, para nós, do outro lado, assim, identificar, não, é a hora de chamar uma empresa para a gente analisar isso? Tem como mensurar isso? Tem. Fissuras, elas existem porque o prédio trabalha. Sim. Né? O prédio está o tempo todo se movimentando, seja por dilatação térmica ou retração, seja por movimentação de vento, enfim, N movimentações. As fissuras que são de cunho estrutural, elas vão aparecer não somente no reboco, por exemplo, nos revestimentos, né? Elas vão adentrar no elemento estrutural. Então, a partir do momento, eu vi uma fissura, eu vou descobrir se essa fissura está só no reboco, se ela está indo para a viga, ou está indo para o pilar, ou está indo para a laje. Quando eu tiro ali, realmente tem que ser destrutivo, né? Tira esse pedaço de reboco e vejo, tá no elemento estrutural, agora eu tenho que chamar alguém especializado para entender se ela é normal, não é normal, né? Se ela vai me causar um problema ou não vai. E como eu tenho que tratar ela do formato com que ela está. Né? E muitas vezes, até dentro do que tu falou, de tranquilizar, pode ser uma visita técnica, uma consultoria técnica, e a gente dá um rumo, né? Olha, não...
recomendo fazer mais ensaios, fazer um monitoramento de fissura, que eu falei que é uma das coisas mais simples, mais corriqueiras para fazer, né? Então, uma consultoria técnica, muitas vezes, até para dormir tranquilo, né? Sim. Até falando ali dessa questão da fissura estar no reboco, né? Ela não é um problema de cunho estrutural, mas ela pode ser um problema de aderência. Então, ela pode se tornar, porque vai entrar água e vai soltar o reboco, né? Se ela estiver vinculada a um ambiente externo, principalmente. Então, o parecer técnico aí, uma visita técnica de alguém com conhecimento na área é extremamente importante. No caso da empresa de vocês, que é a LED, existe tudo que a gente está falando é pós-entrega, né? Pós-obra, a obra está entregue lá, passou anos, passou meses, dias, não sei, aconteceu alguma coisa e vai lá fazer um ensaio. Mas vocês fazem algum tipo de trabalho também relacionado à construção? Sim, Isso vai acontecendo? Sim. Tipo, tem prédios sendo construídos em Joinville que levam para vocês para analisar se o cimento está... Estou supondo, né? Se o cimento está na medida certa. Isso acontece normalmente? Sim. É o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Hoje é difícil a obra que não tem um acompanhamento. Isso por conta dos materiais. Controle tecnológico do concreto, do material em si, né? Nós somos certificado ISO, até dentro do que a Marília falou, que a gente tem a parte dos procedimentos, então, normativos. Então, nós somos certificados ISO 9001. E quais as principais ocorrências aí pós-obra que vocês têm encontrado? Talvez isso dê até um caminho, uma pista aí para quem, de repente, está no condomínio e bate o olho em alguma coisa e nunca achou que é errado. Agora vocês falando, talvez atente para isso, né? Hoje uma das principais demandas aí de condomínio é a questão de fachadas, né? Acho que depois pastilha? Pastilha também. Reboco, embolso, fissurações em fachadas, até ali dentro dos ensaios, a gente não falou do ensaio de aderência e do módulo de elasticidade, né? Exatamente. É importante. Que são ensaios vinculados a revestimento, né? Então, hoje a gente vê que tem muita produção de argamassa estabilizada no mercado. E a argamassa estabilizada, ela é uma argamassa um pouco mais rígida, né? Ela é uma argamassa que não tem trabalhabilidade, então ela não absorve, não é trabalhabilidade o termo técnico, mas falando para ficar entendível, ela não consegue movimentar, né? Com as reações de temperatura e higrotérmicas, dilatação, absorção d'água. E isso faz com que forme aquelas fissuras pé de galinhas, que o pessoal chama, né? Aquelas fissuras mapeadas nas fachadas, né? E essa é uma demanda bem recorrente, porque fissurou, entrou água, incomoda o proprietário do apartamento, o morador, enfim. Isso é uma coisa que hoje está no mercado. E aí existem esses dois ensaios comentados pela Jorge, que é o ensaio de aderência, que é o entender se esse revestimento está aderido de forma correta, e o ensaio de módulo de elasticidade, que é o entender se essa argamassa está movimentando, se ela absorve as movimentações, as cargas cisalhantes ali, e se eu posso, o que fazer após ter esses resultados, né? Em relação a essa questão que está falando de infiltração, e aí a gente volta lá no início da nossa conversa, né? Se isso bem tratado, quando identificado, vai trazer economia, porque falar em infiltração no apartamento pode pegar num móvel, um móvel super caro dentro daquele apartamento, pode pegar na questão da cobertura. Umidade, saúde, né? A própria saúde, que é o nosso bem maior, né? Assim, de repente vai interferir em tanta coisa que, pela responsabilidade tanto do síndico, do condomínio de forma geral, vai ter que assumir se for acionado, porque assim, tem que estar em ordem, não pode estar infiltrando, tem que estar tudo correto, né? E em relação à aderência, né? Eu estou passando por um processo de um condomínio com pastilha, ele é não, ele é parcialmente pastilhado, e por conta disso a gente acabou estudando um pouco da forma de pastilhar, né? Então, tem norma para tudo, né? Sim, a questão de... Porque pastilhar um prédio de 12, 15 andares, o tempo tem que misturar, de repente, dentro do Jaú, né?
Jaú, tô falando certo? Jaú é o balancinho, né? O balancinho ali. Então tem que estruturar ali dentro, porque se for fazer lá de baixo, dependendo do dia de sol, vai chegar, já passou do tempo, e aí vai colocar, até acho que foi isso que aconteceu lá, que começou a cair, possivelmente porque não foi respeitado essas normas básicas, né? É importante que quando é feito qualquer forma de retrofit, né, principalmente em fachada aí por parte dos síndicos, tenha-se um laudo técnico a se seguir, que te instrua o que tem que fazer. Porque tempo em aberto da argamassa é um problema muito sério. As próprias juntas de dilatação, de movimentação do embolso e das pastilhas ali, né? Depende de cada caso. As regras. É extremamente importante manter. Algumas outras situações até do próprio desempenho, né? Como eu passo a argamassa na fachada, como eu passo ela na pastilha, como que eu quebro os cordões, porque não adianta eu só colocar, eu tenho que quebrar os cordões da argamassa, né? Colante. Então, tudo isso é vinculado, deveria ser vinculado a um laudo técnico. Perfeito. Sai caro? Sai. Mas isso dura 10, 20 anos. Aí, se você faz de qualquer jeito, vai durar 2, 3 anos. 5 anos no máximo. São cuidados aí do dia a dia extremamente importantes, né? Eu esqueci de pedir para vocês escreverem o nome de vocês. Fui lembrado aqui pelo nosso colega Cleidin. Aqui, ó, um tijolinho para você. Eu tenho chamado de tijolo. E todos que têm participado estão com os nomes aqui dos podcasts. E essa é uma construção que a gente vai dar um nome para isso, a construção do conhecimento, é o prédio da sabedoria, é o prédio do conteúdo, né? Vai virar uma torrezinha com o nome de todos que estão participando conosco. Vocês podem botar na frente do microfone para identificar o nome de vocês, fique à vontade. Outra coisa que eu esqueci de comentar, quem tem uma comidinha aqui, vocês fiquem à vontade, pode pegar à vontade aqui, da chefe Cirlei, que é a nossa parceira aqui no Domus Cast também, fiquem à vontade. Então, da pós-obra, mas assim, qual é o maior volume de trabalho de vocês? É o pós-obra ou é na construção mesmo? Hoje, o nosso carro-chefe é o controle tecnológico do concreto, que é o acompanhamento durante a... Do usinado? Não. Do usinado também. Mas quando é comprado usinado, isso já não é... Tem um negócio, eu quero lembrar o nome da letra, K30. O FCK. O FCK. Deveria. FCK. Deveria. FCK. Mas tá no caminho. Que tem 30, 35... Deveria. Deveria, mas a gente faz esse acompanhamento para ver se... Para garantir. Exatamente. Então a construtora vai lá, compra, vamos entregar lá 10 caminhões, 20 caminhões, comprou a FCK 35, eles vão tirar uma amostra, vocês vão lá, vão tirar uma amostra. Tiramos várias amostras, na verdade. Vão confirmar se está certo. Sim. A gente acompanha, conforme a idade do concreto, vai rompendo os corpos de prova para ver a resistência que ele está adquirindo. Isso deveria ser feito em qualquer reforma de condomínio também, né? Por exemplo, vou fazer um piso, né? Vou fazer uma alteração em algum local e vou contratar concreto. Deveria se contratar um laboratório para retirar a amostra, acompanhar se o caminhão de concreto está com o fator água-cimento adequado, né? Que a gente faz esse acompanhamento através do SLAMP test. E desenvolver a moldagem e também depois a parte de ruptura, né, do corpo de prova. Isso deveria ser feito para um caminhão que tenha 1 metro cúbico. Tá. Perfeito. Então, o volume hoje, o grande volume é esse de acompanhamento aí das obras, de forma geral, principalmente o concreto. Concreto, ensaio de aderência também, antes da entrega, né? E depois... Painel teste, né? Hoje as grandes construtoras, aí o que acontece? A norma atualizou a norma de fachada, né? Então, ela exige que seja feito um painel teste, antes de você fazer todo o embolso e rebocar toda a tua fachada. Então, a gente faz o ensaio no painel teste. Deu ok? Libera. E aí sim é rebocada a fachada. Senão nem passa por essa etapa, né? Hoje a gente está com alguns sérios problemas com clientes que não conseguem validar as amostras já no painel teste. Aí tu imagina descobrir isso lá no pós-obra que deu errado,
né? Hoje já se um faz um pouquinho ensaio complicado. para Sim. precaver esse tipo de Sim, esse é o caso que Esse é o pode chegar a caminho. 100, cento e poucas vezes depois, porque Sim. pensar sim. antes é extremamente importante. Sim. Né? O fachada é a mesma coisa Sim, também, né? sim. Os processos aí, os ensaios. E é o que deveria ser realizado quando vai fazer um retrofit. Uhum, uhum, Né? Fazer um retrofit, quero tirar a pastilha. Não aguento mais essa pastilha aqui antiga, vou tirar. uhum. E vou complementar. É o mínimo que se esperaria que fosse feito um desenvolvimento de ensaio de aderência para validar aquele material. Né? Uma coisa. Perfeito. A questão de pastilha, eu estou vivendo isso no momento, assim, então a gente tirou todas as pastilhas, todas não, tudo que estava com problema nós tiramos e nós estamos recolocando, né? Mas ali houve um problema de manutenção. Então, é um prédio com mais de 10 anos, não teve a manutenção adequada em relação às pastilhas no decorrer do tempo, tem um tempo certo que tem que lavar, que tem que fazer a manutenção da junta e tudo mais. Acabou não acontecendo conforme a regra manda fazer. E quando foi feito de uma única vez que foi feito de forma errada. Então foi feito com jato de água, tudo que tirou o nosso direito de argumentar dentro da construtora foi feito. Sim. Então, assim, são vários cuidados que precisam ter e também a honestidade também de entender que algumas vezes o condomínio também erra, né? Nesse caso, o condomínio errou e a construtora se isentou com toda a razão, né? Sim. Então, tinha a RT da lavação, coisa e tal, e dizia certinho o que não podia fazer que eles estavam fazendo. Estava registrado. Então, não tem saída. No caso, essa consultora foi muito parceira, e arcou com uma parte, 40% da obra, eles arcaram ainda mesmo com tudo isso. Foi bem negociado, mas eles foram bem parceiros, porque poderiam largar e, olha, vocês fizeram errado. De qualquer forma, é um filho deles, né? É o nome deles ali, é uma marca importante aqui da cidade. Mas teve um pós-vendas muito bom, assim, bem legal. Eu lembrei de um outro ensaio. Eu também. Tu também? Então essa é o mesmo, questão pode falar. da termografia? Essa questão das pastilhas e materiais soltos, ocos na fachada, hoje a gente já está evoluindo para termografia. Então, um drone termográfico desce, não se tem mais aquele bate-choco, sabe? Que as pessoas desciam. Ensaio com martelinho, com martelinho, né? É um drone termográfico, desce, faz toda uma varredura e ali, através da diferenciação de temperatura, a gente entende que tal área está oca e tal área está aderida, né? E aí você consegue trabalhar de forma extremamente pontual Por em cima exemplo, disso, eu estou né? com essa obra que vai terminar, se Deus quiser, final de julho ela termina. Eu poderia contratar vocês para validar a obra que eu fiz. Sim. Não, tá tudo perfeitinho. Não, ali tá oco. Até para aproveitar o embalo que estão ali já terminando. Mas é um ensaio rápido, de certo? Porque é uma filmagem, drone, né? É um drone. Aí vai ficar vermelhinho, azul, amarelinho, verdinho. Dá contraste de cores conforme a temperatura. Mas é um ensaio que acontece entre contratar, vocês irem lá fazer uma semana? É rápido? Para ter o laudo final, talvez um pouquinho mais. Uns 15, 20 dias. Para registrar as informações e interpretar. Porque tem toda uma interpretação e um tratamento de imagem, né? Não é só chegar e olhar. Sim. Eu tenho que tratar essa imagem para eu entender, para eu não te dar falso positivo ou falso negativo. Né? Então, existe toda uma questão por trás disso que deve ser verificada e avaliada. Tanto que, assim, pegar uma câmera térmica e olhar não te dá o resultado que a gente gostaria, né? O resultado real. Perfeito. Não é tão simples assim. Nós vamos conversar e possivelmente eu vou levar pelo menos uma proposta para o condomínio, porque é bem legal ter certeza, porque assim, a questão de tirar a pastilha e colocar, imagine, e é fato, isso é um transtorno para os moradores gigante, né? Porque são meses, desde o dia que caiu a primeira pastilha, fazer todos 3 ensaios que a gente fez com empresas diferentes para um confirmar o outro, até agora isso passam muitos meses. E agora a execução em Joinville é completamente difícil, porque chove muito, né? Teve um períodozinho, eu não lembro qual foi os meses ali, mas que em 4 meses somavam
praticamente 2 meses eram de chuva, assim. Tá? Então, e aí tem um dia que não chove de dia, mas chove de noite, já não dá para aplicar também. Então, precisa 5 dias seco, 3 dias. Então tem vários detalhes ali e as obras acabam demorando muito. Mas assim, quando está terminando a obra, pelo menos ter certeza, não, demorou, mas está tudo certo. Ou demorou, mas uma partidinha ficou errada, porque também as pessoas podem eventualmente ter feito quase tudo certo, um tequinho errado, mas aí tá no momento ainda de corrigir, né? Ainda tem material, ainda tá tudo ali, então talvez seja bem bacana de fazer hoje já tem métodos aí para a questão de pastilha, que é a injeção, né? Que a gente chama de botox na construção civil, que é você não retirar essa pastilha e recolar. É você fazer aplicar um produto atrás, injeta, ele entra ali e forma uma cola. E aí adere essa pastilha novamente. Então, é um processo um pouquinho mais técnico, muito mais técnico, mas ele é menos agressivo. Mas as nossas estavam bem ocas, de tirar com a mão, assim. Não, mas painéis inteiros. Até nisso, esse aí é o painel inteiro. Inteirinho. Não, mas ele adere. Que bom. Que legal. Gente, a gente está partindo para a finaleira. E eu lembro que vocês falaram que existiam algumas novidades na LED voltado a condomínios, para síndicos. Se vocês puderem falar sobre isso um pouquinho para nós também. Para quem trabalha com manutenção também, de forma geral, a gente está desenvolvendo um aplicativo com QR Codes para identificar os equipamentos, os aparelhos da edificação, seja bomba, uma área de manutenção lá, colocar os QR Codes, por exemplo, com data de limpeza de fossa, de caixas de gordura, a questão dos hidrômetros, de revisão de mangueira, de adequação. Então, seria um cadastro e a gente coloca essas informações com QR Code leite, tem todas essas informações. Então, projetos, né? Uma outra coisa que a gente tem usado também para fazer o as-built, que durante a execução da obra, por exemplo, as instalações sanitárias do banheiro, tem lá o projeto original, mas durante a obra precisou ter um desvio, então se faz um novo projeto, que a gente chama de as-built, como foi feito, como executado, e também a gente gera um QR Code de como foi executado, deixa lá em algum local colado onde não apareça, né? Mas quando precisar ir fazer uma obra, isso para residência também, né? Quando precisar fazer uma manutenção, trocar um móvel, instalar um novo móvel, poder olhar lá onde está passando a tubulação para não correr o risco de na hora que a furadeira for, ela puxa, né, o tubo. Então, ter exatidão no que vai fazer para não incorrer mais problemas. É um aplicativo onde o condomínio contrataria e teria isso de forma atualizada. A gente faz esse cadastramento e atualização mensal. Quando tem os preventivos todos? Todos os preventivos, dá para registrar e... A troca de mangueira do gás, exatamente, do regulador. E aí ele manda avisos de quando isso precisa ser trocado, quando precisa ser atualizado. Isso aí o síndico pode contratar por condomínio, ou ele pode contratar para ele e fazer de todos. Bom, quem nos escuta pode ter síndico de um condomínio, pode ter síndico de vários, né? Vai depender do número de QR Codes, do número de controles que ele vai querer fazer. Perfeito, legal, parabéns. Isso é bem legal. Então tá bom, gente. Quero agradecer a Marília aí pela disponibilidade de estar conosco hoje aqui, trazendo bastante conteúdo. A você, Jorge, se vocês quiserem falar alguma coisa para a gente encerrar, fiquem à vontade. A gente que agradece, né? A oportunidade de vir falar aí da empresa, de vir falar da área de manifestações patológicas, da patologia na construção civil, porque é difundir, né? Que é um ramo aí bem interessante e a gente realmente consegue agregar bastante para quem nos procura nessa questão de prevenção, de orientação de manutenções futuras. Então, a gente fica à disposição. Então, tá ótimo. Muito obrigado. Quero deixar a minha gratidão também aos nossos patrocinadores e apoiadores. A ESA Motobombas e a B Brasil Higiene Profissional são apoiadores do DomusCast. O Sicredi é patrocinador do DomusCast. E a ESA Motobombas apoiadoras, e a BB Garantias é patrocinadora também. Então são as empresas que têm nos apoiado aí
e junto com vocês, comigo, tem levado o conteúdo para o mundo condominial. Então, muito obrigado, muito grato pela presença de vocês. Ficamos à disposição.